MSD Preview, informação até você. Nesse programa eu trato de um assunto universal. E aí, você está enferrujado ou conhece alguém que esteja enferrujado? Se estiver, algum motivo tem, nunca se fica assim à toa, né? E para falar sobre isso, sobre ortopedia, medicina esportiva, eu trago aqui o médico Cleberson Dias Lima para falar sobre muita coisa que envolve a sua saúde. E se fosse você, ficava no vídeo. Obrigado, seja bem-vindo. Bom dia. Sempre bom tratar de saúde aqui na MS em Dia, que é um assunto fundamental. Eu acredito que muitas vezes quem estiver nos assistindo, né, e graças a Deus tem uma audiência boa quando o tema é esse, às vezes pode dar um insight e resolver procurar um médico ou tomar cuidado com certos hábitos, né? Vou dar um exemplo aí de talvez uma escolha temerária, é a tal pelada do final de semana, né? Tanto para nível cardíaco quanto para a questão ortopédica também, né? Seja bem-vindo. Acho que talvez o senhor não joga futebol, né? Pelo que eu fui informado, o senhor é jogador de basquete a vida inteira, mas até no basquete também é meio perigoso a pessoa ir esporadicamente e jogar a vida, né, naquele momento ali da pelada, né, com os amigos. Na verdade, eu não fui só no basquete. Eu sou atleta também do judô, né? Sou primeiro dan de judô, participei como atleta também nessa modalidade esportiva. E realmente o grande X da questão aí é aquele que está parado, né? E da noite para o dia resolve, hoje eu vou jogar minha pelada, né? O amigo chama, fica aquela coisa toda, você nunca vem. Todo mundo chamando, e aí ele vai lá para bater a bolinha dele, seja em qual modalidade esportiva ele preferir. Porém, isso demanda algumas habilidades, né? Não somente habilidades com relação à propriocepção, que ele vai perdendo com o tempo, dele não executar. Que é o reflexo da pisada, né? Do movimento, né? Não só, quando a gente fala em propriocepção, não somente a nível de membros inferiores, mas também de membros superiores. Tá? Então, a nível de ombro, por exemplo, existem proprioceptores também, que você acaba perdendo habilidades de tempo de bola, seja no basquete, no vôlei, no handebol, no futebol, tá? No futevôlei. Aí você acaba aplicando uma força desnecessária ou acaba não tendo a resposta certa. Né? Erra o tempo de bola, você faz um movimento inadequado e pode levar à lesão, seja ela muscular ou até mesmo a nível articular. Isso promove danos e, consequentemente, mais um tempo parado vai te levar. Sim. Né? Se você não tomar essas providências de ficar sempre pronto, preparado, né? Que a gente chama de preparação para a execução da atividade física ou, no caso, nós estamos falando aqui do exercício físico. Doutor, por exemplo, uma lesão de ombro, às vezes o cara vai ficar com problema aí por meses, até um ano, né? De repente, contando a recuperação fisioterapia. Dependendo da lesão, uma luxação glenomeral do ombro, né? A luxação do ombro, a ruptura dos tendões do ombro, que são responsáveis pela abdução, adução, flexão do ombro. Então você vai limitar, consequentemente, podendo até evoluir para um procedimento cirúrgico. E aí, procedimento cirúrgico, você pode, dependendo do tipo de cirurgia, você pode ficar aí até 6 meses para poder fazer um retorno ao seu esporte, dependendo do tipo do esporte. No beisebol, apesar de não ser tão difundido aqui em Campo Grande, mas nós temos aqui o campeonato ali no Clube Nippon, né? Eles são adeptos do beisebol. E tem pitchers que são lançadores e que eles têm dificuldade de retornar depois na mesma performance que ele tinha antes de lançar, tá? E como lançador. Então, tem sim implicações de tempo de afastamento da atividade esportiva. Uma pergunta até boba, né? Mas assim, primeiro o senhor foi alguém do esporte, atleta. Sim. Né? E é até interessante ver essa conexão, porque o fato de ter gostado muito de ter sido atleta deve ter sido o que te levou a ser um médico que lida com essa área, que atende atletas, né? Seja na medicina esportiva, seja na ortopedia. Como que foi a sua história como atleta? Então, como atleta, eu desde os 9 anos de idade, para mim poder estudar
um colégio, né, que era privado, eu acabei tendo que fazer, né, aprender a jogar basquetebol e, consequentemente, nós ganhávamos a bolsa. Né? Você já tinha uma estatura boa? Já, né, desde os 9 anos de idade já se sobressaía, né, não tanto quanto atualmente. Atualmente a gente vê que a gurizada está sendo mais alta do que antigamente, né? Mas na época eu era considerado alto, eu e meu irmão. E nós, desde então, recebíamos bolsa para poder treinarmos e estudarmos nesse colégio privado. E a gente está falando do quê? Anos 80? Antes um pouquinho. Antes um pouquinho? Isso aí vai dar 78, 79. Então, aí o senhor já está adulto naquela geração de Indianápolis. Que o Brasil ganhou o ouro no PAN lá. Exatamente. Qual que era o teu ídolo? Era o Oscar? Oscar Schmidt. Clichê, né? Oscar Schmidt. É engraçado hoje em dia. Mas o Marcel, né? O pessoal não tem noção do que foi. Guerrinha, né? Marcel, Oscar. Guerrinha, que era o armador, né? Sim. E você vê, o armador deles, o Guerrinha, 1,85, acho que ele tinha, 1,85, 86. Então, assim, você vê que aquilo era factível para aquele atleta, né, de final de semana, o atleta não profissional, fala assim, nossa, o Guerrinha tem 1,85 e está jogando na seleção brasileira. Puxa vida, eu tenho chances, né? Então, isso traduzia em algo esperançoso para a gente em continuar jogando o basquetebol. E, posteriormente, aí veio o judô, iniciei já mais tarde, já iniciei com cerca de 18 anos de idade, mas não por isso não me dediquei tanto que cheguei até a faixa preta e fui médico do departamento médico da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul e, aliás, a Federação de Judô me ajudou muito com relação a essa expertise que eu adquiri e, posteriormente, poder me proporcionar prestar a prova de título em medicina do esporte. Olha que legal. E está tudo muito conectado. Muito conectado, muito conectado. Isso foi a vivência do esporte na vida do ser humano, né? Isso abre portas, te proporciona não só a saúde, mas também as oportunidades de vida. Um sensei que eu quero trazer aqui é o professor João Rocha. Sim, né? Sensei João Rocha, na gestão dele, eu fui o médico do departamento de judô. E ele treinou até a seleção brasileira também, né? Não só isso, ele é um atleta de suma um exemplo, né? Importância no judô de Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos vice-campeão mundial de judô. Nós temos campeões brasileiros de judô. Nós estamos exportando o judô aqui do Mato Grosso do Sul. Atualmente, o judô ele tem uma representatividade importantíssima. Que até então, antigamente, o que era visto era somente o futebol. Verdade. O Brasil é o país do futebol, né? Até num congresso de medicina esportiva, há um bom tempo atrás já, eu fui um dos que lutou, né, pela abordagem de outros tipos de palestra, com outras modalidades esportivas dentro do Congresso de Medicina Esportiva. E, graças a Deus, foi atendido, né? Hoje nós temos, inclusive, modalidade do mergulho. O doutor Jomar, que é um médico do esporte de Pernambuco, ele é mergulhador profissional, né? Então, assim, e ele encampou também essa nossa reivindicação, né, de elaborarmos palestras em outras modalidades esportivas. E atualmente você vê que são palestras múltiplas de várias modalidades esportivas. Doutor, e uma pergunta também que eu acho que envolve a dúvida de muita gente é qual que é a articulação que dá mais problema? Então, você falou do futebol, o futebol acaba sendo um esporte de contato, né? E os membros inferiores geralmente é o que dá mais problema no futebol. Teoricamente, mais pessoas praticam futebol. Mas para o médico chega gente de todo tipo, né? Ainda mais hoje em dia gente que não pratica nada, né? Que pratica o sedentarismo, né?
E assim, apesar dessa incidência ser maior, seja lá do que for, como que poderia melhorar e aumentar o trabalho de prevenção também, né? Porque eu acho que com a informação chegando, as pessoas poderiam correr menos riscos, né? Tem uma certa imprudência também, né, do paciente, né? Sim. E uma imprudência repetitiva, né? Às vezes vai ficar o dia inteiro atendendo, às vezes casos muito parecidos, né? Sim, é o que ocorre. É o que ocorre? É o que ocorre. É o que eu imaginei, assim. Né? No Brasil, cerca de 60% a 70% é o índice de sedentarismo, né? Então, aumentando, inclusive... Esse é o esporte mais praticado. Esse é o esporte mais praticado, o sedentarismo, né, no Brasil, infelizmente. A tendência é reduzir, porque existem mobilizações para mudar essa atitude do brasileiro. Uma instituição que atua muito fortemente nisso, com o Movimento São Paulo, tá, é o Selafisc. Então, eles têm uma ação para poder envolver a população em executar, em fazer atividade física, em fazer exercício físico. Então, isso a tendência é reduzir. Se Deus quiser, isso aconteça. Porque o sedentário também ele é teimoso, né? Às vezes você vai conversar com alguém que às vezes pode até não ter certa idade, até o jovem pensa isso. Não, eu acordo, eu caminho até o trabalho, eu tenho uma escada no prédio que eu moro, eu acordo, faço um monte de coisa aqui em casa, tal, né? Pensa que isso já serve como atividade física. Tá. E não, né? Porque você, além de você não ter o gasto calórico, você não está testando as articulações. Né? Então, primeira coisa que a gente tem que ponderar, respondendo a sua pergunta, a lesão mais comum encontrada é a lesão muscular. Não é da articulação. Olha só. Tá? É a lesão muscular. Que poderia ser prevenida se as pessoas se mexessem mais. É a mais possível de ser prevenida. Olha é a lesão muscular. Tá? Lógico que o atleta de alta performance, a lesão ela faz parte do processo adaptativo, segundo Armstrong, que é um autor da medicina esportiva. Tá? Então, a gente considera a lesão como algo adaptativo, que pode acontecer. Só que são por horas de treino. No sedentário, não. Mínimas horas de treino já faz a lesão muscular. Que é aquela história do pessoal que fala, vou até para pentear o cabelo, dói o braço, tal, quando começa a academia. Né? Exatamente. Né? Então, é aquele despreparado realmente que... segunda situação a gente tem que conceituar bem o que é atividade física e o que é exercício físico e o que é uma competição. Então, o conceito de atividade física é todo tipo de exercício, não, todo tipo de movimento que leva a um gasto metabólico, uma alteração metabólica. Então, eu levantei, escovei os dentes, isso é uma atividade física. Eu acordei e fui até a cozinha, isso você se colocou em atividade física. Lavou a louça. É uma atividade física. Não deixa de ter alguma importância, né? A pessoa que tem depressão só fica no sofá, nem isso faz, né? Nem isso faz, tá? Que, outra vez, o exercício físico é um dos que previne e trata a depressão, tá? Então, você vê como a importância do exercício físico na saúde humana, tá? Com relação ao exercício físico, é toda a atividade física planejada e executada periodicamente. Então, ela é planejada para fazer uma execução, um determinado tipo de séries, repetições. Então, ela é planejada, seja ela na corrida, seja ela na academia, na musculação, aonde for, qual tipo de atividade de exercício físico você vai planejar. Então, a gente considera, método por trás. É uma metodologia. Tá? A competição, o próprio nome já diz, é algo quando você entra em disputa. Tá? É o momento mais crítico e perigoso da lesão, porque você quer atingir, né, quer alcançar a tua meta, doa a quem doer. Né? Entendi. Tanto o seu adversário quanto o seu corpo. Mas aí, no caso, a própria mentalidade acaba ocultando certas dores ou certos limites, né? Isso é natural, no esporte, no atleta. Aí acaba o jogo e você vai sentir aquela dor. O atleta, ele supera. Ele, com dor, ele mantém a atividade. Né? Oscar falou isso, né? Oscar. A dor e o suor fazem parte do uniforme do atleta. O outro é o Ronaldo Fenômeno, você lembra muito bem, que fazia aplicações para poder entrar em campo, tanto que ele convulsionou, né? E nós perdemos a Copa. Né?
Então é uma situação que acontece rotineiramente na vida do atleta. Então é superação dia a dia. Tá? E isso está sendo transportado para o exercício físico do nosso dia a dia. É o atleta não profissional. Tá? Hoje em dia, por exemplo, não sei se é ignorância da minha parte, todo mundo fala treinar. Sim. Antigamente não falavam treinar. Vou para musculação, vou para academia. Não, hoje todo mundo, homem, mulher, novo, não estou indo treinar. Sim, porque atingiu esse conceito do exercício físico, do planejamento. Entendi. Que é uma periodicidade, né, uma periodização do exercício. Isso é bom, né? Dá uma consciência melhor também. Melhor, é o que a gente está falando. Está tendo uma maior conscientização de que você deve manter o treinamento, o exercício físico como um remédio. Né? Eu ouvi isso no primeiro Congresso de Medicina do Esporte, depois que ela foi novamente implantada no Brasil, foi com relação a tratar o exercício físico como remédio. Né? E aí ele coloca uma frase: exercício físico é remédio, mas todo remédio tem dose. É verdade. Tá? Então assim, hoje não é só... Aí vem a medicina esportiva. Não, então quanto mais eu fizer, melhor. Não, é a dose certa que deve ser realizada. E aí vem o conceito da periodização, do treino. Eu tenho que dosar esse treino para que eu possa, então, colher os frutos de forma mais coerente e adequada, né, que é a saúde humana. Trazendo para o futebol um pouco, eu fiz o curso de analista de desempenho e um dos módulos era aquela disciplina que ensinam em Portugal, na Faculdade de Coimbra, lá de periodização tática, né? Que transformou os técnicos portugueses em um ativo de exportação. Né? Você tem um monte de técnico português no mundo inteiro fazendo sucesso. Claro que cada um deles tem a sua metodologia própria, mas eles acabam se utilizando muito desse conceito, que acabou tendo muito a ver com o futebol de hoje, em que não dá tempo, os calendários são cheios, não dá tempo de você treinar, o desgaste físico e a lesão está muito próxima do atleta, então tudo tem que ser muito dosadinho, né? E aí é o segredo que vale tanto para a de alta performance. Eu acredito que no basquete, que são muitos jogos seguidos, com sequência, ou no tênis também, que o cara às vezes acaba tendo uma partida um dia depois do outro, tal. Isso também conta muito, né? Então, o médico é até mais próximo do atleta, né? Por que a periodização? Justamente porque foi observado, né, que o número de lesões estavam relacionadas ao número de horas, a quantidade de horas de exposição daquele atleta. Então, conforme o aumento de horas de jogo, né, você tinha um maior número de lesões. Então, baseado nisso, desenvolveu-se então a periodização. Lógico, nosso calendário, a gente sabe, no Brasil é extremamente apertado. Você tem um campeonato atrás do outro. Você tem Copa Brasil, Sul-Americana, Brasileiro, Libertadores, então, estaduais. Então tudo é muito próximo, não dá tempo para fazer a gente chama de recovery, né? Você fazer uma recuperação desse atleta. Então, aí, em cima disso, foram desenvolvendo metodologias, com a periodização, e também terapêuticas, preventivas. Aí vamos reportar lá atrás, lembra da banheira com gelo, que o pessoal entra, né, para poder fazer uma reparação. Inclusive, tem um amigo meu que é doutor e fez um trabalho só com relação à temperatura da água, melhor temperatura da água para fazer a reparação dos danos musculares pós-competição. Então, e a gente identificou que a temperatura, ela não precisa você atingir graus elevadíssimos. Por exemplo, Anderson Silva tem uma câmara, né, de câmara fria, que ele entra lá e chega
a temperaturas extremamente baixas. Então, eu vi uma câmera, ela é até vertical, né? Isso. Eu vi num documentário do Manchester City, o Guardiola pediu para comprar, tal, passou na Amazon esse documentário, e aí tava lá os atletas escalados, alguns tinham que ir, outros não. Exatamente. E aí tinha a escolha do médico. É a periodização. Não é todo mundo na banheira de gelo, lá. Não, depende da resenha. Intensidade que você teve. E sem contar que, assim, num passado não muito distante, era algo assim, o atleta ia por conta dele, ficava o tempo que ele queria, né? Às vezes ficava por menos tempo do que deveria, às vezes mais tempo, e tudo isso tem consequências para o músculo Exatamente, também. não tem parametrização. Não havia uma parametrização. Aí os estudos foram, graças à medicina esportiva, né, começou então a abrir uma área de pesquisa nesse momento. Como eu falei, não é de hoje que existe a medicina esportiva. Há muito tempo, há 1500 anos antes de Cristo, né, um indiano chamado Susrota já identificou pela urina de um paciente, que ele não é nem paciente, mas um indivíduo que ele acompanhava, que aproximava formigas na urina dele. E desde essa época ele já recomendava como terapia o exercício físico. Então, a partir de algumas, isso está descrito num papiro de Ebers, que foi descoberto, tá, na Índia. E aí, reporta desde a Grécia, né, onde foi primeiro como um evento, né, um festival religioso, que hoje a gente chama de Olimpíadas. Então, já existe essa pesquisa, já vem de muito tempo tentando implementar o exercício físico como tratamento, não somente porque a expectativa de vida foi aumentando, né? Sim. E aí, aumentando a expectativa de vida, surgiram problemas como hoje, por exemplo, com a longevidade mais extensa das pessoas chegando a 80 anos, 70 anos, 90, se não cuidar, se não for lá visitar o seu ortopedista, conversar com ele, principalmente seguir as recomendações e treinar no seu sedentário e tudo mais, é quase que líquido e certo que lá pelos 80 ou quase isso, a pessoa vai ter problemas para fazer coisas básicas na vida dela. A partir dos 50 anos de idade, você já vai perdendo a massa muscular. Antes um pouquinho já começa a ter uma perda da massa muscular. Exatamente. É uma condição que nós chamamos de sarcopenia. Sarcopenia é o envelhecimento do corpo é a perda de massa muscular. Mas perde quanto, assim? Cada ano vai perdendo? Há cerca de mais ou menos 8%. Louco, a cada década. A cada década, após 50 anos, você perde cerca de 8%. Tá? Isso varia muito de literatura para literatura. Uns falam 10%, outros falam 8%. Mas vamos colocar 8% como uma referência. Tá? Então, não só a falta do exercício físico vai levar a uma condição de saúde negativa, que é a sarcopenia, mas uma que nós conhecemos e todo dia a pessoa vai para o consultório e provavelmente alguém da sua família, Danilo, você já identificou, que é a osteoporose. Tá? Que é um perigo também. Tem pesquisas demonstrando que se você mantiver exercício físico, principalmente de impacto controlado, eu diminuo a prevalência da osteoporose na população. Doutor, a osteoporose, para muitos, acaba entendendo que é como se fosse o osso esfarelando, o desgaste do osso, ele ficar um pouquinho mais fraco, porque ele é uma estrutura sólida, né? Sim. Ele é como se fosse essa madeira aqui. Mas a madeira, se ela tiver com cupim, ela fica facinho para quebrar. É mais ou menos isso, a osteoporose? E tem aquelas merchandising em programas de TV que vende pílulas. Toma isso aqui que você não vai ter osteoporose. Mas se não tomar sol, se não fizer exercício, não adianta nada. Né? Exatamente. Mas é assustador. Olha, o paciente ele é muito confiante, né? Ele fala, não, isso aí vai ter quem já tem genética para isso. Pode acontecer com qualquer um, em qualquer fase da vida. Com qualquer fase da vida. A osteoporose, inclusive, tem uma osteoporose infantil atualmente. Nós sabemos disso. Né? Então, a alimentação está muito envolvida com relação a isso. Né? Além tem uma parte genética também que você vai... E a condição do gênero. Né? Então, o gênero feminino, ela vai parar de menstruar.
né? Que a gente chama de menopausa, e a mulher menopausada, ela tem alterações hormonais que levam à desmineralização óssea, que é a osteoporose. Tá? Então, essa desmineralização óssea, ela como se, vamos por aí, colocando como se tivesse dado o cupim, pega o favo de mel, e aquele favo de mel, aquelas entrelinhas ali do favo de mel, daquelas coluninhas, ela vai quebrando aquilo lá. Existe uma alteração na formação e reabsorção óssea. Então, nessa fase, eu aumento a reabsorção óssea e diminuo a formação óssea. E isso enfraquece o osso, né? Predispondo, então, o quê? A fraturas. Fraturas que, conforme o local onde ocorra, vai te trazer, inclusive, índices de óbito. Tá? Por exemplo, a fratura de quadril, tá? De colo de fêmur, né? Então, isso te expõe a um risco de óbito, porque você perde bastante sangue nesse tipo de fratura, internamente, não é? Pode acontecer no banho. E você tem que operar. Ah, entendi, urgente. Hoje a gente sabe, a gente tem uma dúvida, não sabe se é por causa, se você caiu e você quebrou, ou se você quebrou antes e aí que te levou à queda. Ah, entendi. Tamanha fraqueza que chega o osso. Então, E aquela história, problema puxa problema, né? Muitas vezes vai passando o tempo, não fez a lição de casa, vem junto a sarcopenia e a osteoporose. A conta chega. A conta chega. A conta chega. Então, e aí, ela é progressiva, não reverte a osteoporose. Você consegue. Com medicamento, dependendo da fase que você pegar, você consegue ter um estímulo adequado para poder, pelo menos, reduzir aquela situação mais catastrófica, digamos assim. E o importante é exatamente isso. É o que você falou, é levantar hoje da cadeira. E começar hoje, porque é o meu investimento, é a minha poupança. Pois é. A minha poupança para mim poder levantar-se do vaso sanitário sem ajuda, né? Para poder eu me levantar de uma cadeira sem eu ter que ficar me escorando em outros objetos. Às vezes no almoço de família, né? Não está aquela situação toda. A pessoa também começa a não ter eventos sociais, né? Não ir a determinadas situações. Porque não, vou chegar lá, vou estar de muleta e tal, né? E não suporta mesmo, aí vai para a cadeira de rodas, porque não consegue mais deambular. Então, assim, existem hoje possibilidades, você tem recursos para você fazer isso. Né? Você tem investimento, inclusive, de políticas públicas com relação ao exercício físico. Ao meu ver, não tanto quanto deveria ocorrer, né? Mas, mal ou bem, já é alguma coisa. Ocorre. Doutor, tem essas academias ao ar livre, aquilo ajuda um pouco? Ajuda. Ajuda muito? São políticas públicas com relação a isso, que é incentivar, é colocar próximo da população essa cultura do exercício físico. Porque o cara passa ali, ele vê todo dia aquele troço ali, né? O aposentado. Ele vai ir visitar. Ele vai, pô, não estou sem fazer nada, eu vou ali. Né? E a gente já tem pesquisa mostrando que quando você começa a praticar o exercício físico, você tem implicações no gasto com a saúde pública. A parte oncológica, né? Então, CA de mama, CA de colo, tá? A própria CA de próstata diminui indiretamente o consumo do cigarro, né? O tabagismo também ele reduz indiretamente, porque a partir do momento que você começa a praticar o exercício físico, a assumir uma modalidade de vida saudável, você acaba tendo que largar a mão desse vício, né? Que é o fumo, que a gente sabe que é extremamente prejudicial à saúde. Tá? E aí nós já sabemos, não somente hoje para o indivíduo que fuma, mas para aqueles que o cercam, né? Que é o fumante passivo. Né? Então isso você já tem como premissa para que levante-se hoje, agora da cadeira e vá para uma atividade física, fazer um exercício físico, se programe para fazer um exercício físico. E principalmente ao levantar da cadeira, a primeira atividade física é ir ao médico, marcar certinho, ver como que tá, fazer uma avaliação para poder depois entrar nesse circuito. Né? A Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte recomenda
que se faça algo que é uma sigla chamada APP, que é a avaliação pré-participação. Tá? O que é essa avaliação pré-participação? É avaliar não só do ponto de vista osteomuscular, mas cardiovascular. Tá? Existem hoje, o paciente ele tem risco maior, conforme aumenta a idade, para desenvolver o exercício físico. Então, o acidente vascular, né? O infarto, dependendo da temperatura, por exemplo, nós estamos chegando no frio, então aumenta o índice de infarto, né, do miocárdio. Então é necessário, é importante que você avalie com o seu médico de confiança, seja ele o cardiologista, seja ele o médico do esporte, que ele tem essa competência, né? É uma especialidade médica, foi feito provas para poder dar competência para ele, para poder fazer esse tipo de avaliação. E em cima de exames pré-participação, conferir segurança para que ele execute o exercício físico, resgatando todos os benefícios que ele possa proporcionar. Que é aquela história que o senhor falou da dose, né? É um Sim. remédio na dose certa. Aí vem o profissional da educação física, importantíssimo para nós. Tá? Que a gente não pode esquecer que é uma ação multidisciplinar. Ele é interdisciplinar, é o médico, é o profissional da educação física, é o nutricionista, é o nutrólogo. Você tem uma gama de profissionais que você tem que envolver nesse processo, para que você tenha o melhor resgate desse benefício. Doutor, agora também acredito que condicione muito as consultas o paciente já vir com alguma informação, né, de prerrogativa. Tem o Google, tem o YouTube, tem médico de várias modalidades, principalmente da medicina esportiva, aparecendo, dando dicas. Muitas vezes aparece só a dica da dica no short, que dura 1 minuto, ou no stories lá no Instagram. E aí aquele paciente já chega cheio de razão, cheio de noção de problemas, de situações que ele mesmo interpretou e ele mesmo acha que ele é o médico, né? Como que é lidar com isso também nesse mundo de hoje? O senhor que estudou tanto, e lembrando que medicina é ciência, né? Sim. Então, assim, não é achismo, não é compilado de informações, é uma orientação de base técnica e científica, né? Por exemplo, tem na internet tanto médico ou profissional que nem é médico falando hoje em dia que anabolizante pode. Aí você vai ter um que fala que não pode. Tem um que fala, não tem problema jogar pelada no final de semana, porque vai se você estiver bem, né? Quer dizer, uma opção generalista. Tem outro que já vai falar que sim. Tudo isso embola naquele paciente, que também conversa com os amigos sobre o próprio problema e vai sondando e tudo mais. E aí ele chega para conversar contigo e entender o problema, e entender a consequência desse problema. De certa forma, um confronto, né? Porque você tem que estabilizar aquela situação toda e falar, calma, vem cá, vamos ver se a sua situação é essa, funciona assim, assim. Então, nós trabalhamos muito... Você não tem tempo para dar uma aula pro cara. A consulta não te dá essa condição, né? Normalmente, no meu consultório, eu atuo dessa maneira. Tá? Mais pedagógico. Muito mais didático, né? Digamos assim, através do quê? Através da exposição, né, da literatura científica, do que a gente recomenda, né, que seja sempre medicina baseada em evidência. Tá? Então existem hoje plataformas que nos dão revisões sistemáticas, me dá uma orientação de como proceder clinicamente com o paciente, e isso eu exponho. Eu tenho plataformas aqui, eu tenho a NICE, que é britânica, você tem a canadense, você tem a australiana. A australiana é, digamos assim, uma referência para a parte esportiva, tá? Assim como você tem aqui no Brasil algumas opções, né? Que a gente chama que é o PubMed, né? Que tem publicações. E tem a plataforma chamada UpToDate. O UpToDate é uma plataforma que te dá alerta sempre
para o profissional que tem alguma coisa nova. Eles fazem revisões sistemáticas sobre diversos assuntos. Ou seja, continuamente. Toda semana o senhor está estudando, está se atualizando. Tem que ter uma atualização. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Chegou uma profissional, tá, do beach tênis, é profissional porque está ranqueada mundialmente, tá? É aqui de Campo Grande, você vê que Campo Grande tem valores aqui, tá? Ah, não, porque uma pessoa me orientou que eu poderia utilizar a gestrinona. A gestrinona é um hormônio anabolizante, tá? Ah, eu falei assim, mas você não tá, você avisou que você está ranqueada, que você pode cair no doping? Ah, não, mas ela falou que não é doping. Aí eu pego na plataforma e falo assim, olha, tem uma plataforma da UADA, tá? Que é a Agência Internacional de Antidoping. Aí você digita lá, então tá lá, aparece a gestrinona. Eu falei assim, olha, tá vendo? Se você fizer o uso disso aqui, você vai cair no doping. E aí você vai ser penalizada. Hoje os atletas são penalizados, né? Então, não só isso, hoje até outras drogas, elas estão sendo inclusas na lista do antidoping da É uma UADA. lista que também ela vai mudando, né? Ela vai mudando, ela é dinâmica, tá? Por exemplo, o doping genético hoje. O pessoal fala, não, o genético não tem como descobrir. A UADA já estava em pesquisa, são pesquisadores do mundo todo, e a cada 2 anos eles têm uma reunião na Suíça. Então isso eles confrontam, né, essas pesquisas, outras pesquisas tentando burlar o doping, e eles implementam alguns testes que vão detectar esse doping. Tá? Então é bem interessante isso. Então a paciente ela passa a ter confiança no médico, a partir do momento que você demonstra para ele que o que foi falado, o que foi passado para ele é uma informação equivocada. Ou aquele profissional, ele não participou, não tem um envolvimento direto com o esporte. Ou às vezes naquele momento o indivíduo talvez ao dar aconselhamento não deu como profissional, deu como um colega, deu de uma forma informal, né? Nesse caso era um profissional, mas eu acredito que foi devido a desconhecimento. Né? Então, assim, até isso, a especialidade, de acordo com qual especialidade você lidar, você pode falar de forma equivocada, orientar de forma equivocada. Sim. O Conselho Federal de Medicina hoje, ele proíbe a prescrição de anabolizantes e esteroides, tá? Para casos, né, estéticos. Então, existem condições, né, que realmente você tem permissão para poder fazer essa prescrição. Por exemplo, a pessoa tem uma síndrome, antigamente falava o menino raquítico, ele não ganha peso, tem muito problema. Pode ser que... Vou te dar um exemplo mais saudável, não precisa ser raquítico. Tá? Um astronauta chegou da Lua. Opa, verdade. Ele entrou em sarcopenia, osteoporose. Então, em alguns casos, eles eram utilizados anabolizantes esteroides. Tá? Outra situação, na síndrome da infecção, né, do HIV, o anabolizante muitas das vezes está indicado. Tá? Idosos com sarcopenia muito avançada, dependendo do caso, você tem que analisar, né, risco de câncer de próstata. Risco... Isso que eu ia falar, porque se não pode e se é algo perigoso, é porque tem alguma consequência, né? Tem consequências. Apesar de terem literaturas conflitantes, tá? Uhum. Quando eu falo conflitante, eu não falo que é errada. Eu falo que requer pesquisas mais aprofundadas, prudência, porque tem viés no estudo, na pesquisa. Tá? Então, esses viés podem ocorrer nessas pesquisas e dar uma interpretação equivocada. Tá? Então, nós temos que estudar mais a pesquisa, como você mesmo expôs, Danilo. Medicina baseada em ciência. Né? A ciência ela não pode parar, ela tem que continuar pesquisando, e acredito que no futuro vai surgir alguma coisa que pode ajudar mais com relação a isso,
mas que no momento, com o que nós temos na literatura embasada, né, cientificamente, não me permite, né, fazer essa prescrição de forma estética de maneira alguma. Doutor, e a Covid, né? No pós-pandemia também teve muita gente que até mancando estava por ter tido Covid. Né? E aí vai parar lá no ortopedista com essa situação. Né? O que tem a ver, às vezes, um problema que vai ter numa doença respiratória com passar a mancar? O problema todo é que não é só respiratório. Então, ela atua de forma global no corpo. Né? Então, ela acaba também levando um déficit osteomuscular, né? Mais muscular. Eu, por exemplo, já tive casos de pós-Covid com cegueira. Você vê, mas não era respiratório, o que tem a ver o oftalmológico? Mas ela também acometeu esse sistema. E volta depois da visão ou não? Não, houve uma perda definitiva. Então, assim, não é só respiratório, é uma situação que abrange outros sistemas. Tá? O sistema muscular ele também é acometido. E é o quê? Perda de massa muscular, dificuldade, perde a coordenação neuromotora. Nós já sabemos que força ela não é somente relacionado ao diâmetro da secção transversa do músculo. O que é diâmetro da secção transversa do músculo? É quando você pega o músculo, você cortou o músculo, tá? E você mede esse diâmetro. Quanto maior o diâmetro, referia-se que tinha mais força esse indivíduo. E aí depois foi provado que não é somente o diâmetro, mas também existe uma relação neuromotora, tá? Que ele também participa da força muscular. Na elaboração da força muscular. E ele acometia a parte neurológica do Covid. Então, acaba tendo um acometimento também da força muscular. Tá? Então, isso houve o exercício físico, ele vem de novo, não só, você lembra muito bem na época dos estudos, mostrado que quem fazia exercício físico tinha uma certa proteção, entre aspas, diminuía as complicações. Então, por quê? Por causa de um hormôniozinho que nós produzimos, que eu falei isso em uma palestra em 2000, na Universidade Federal, né? Que é um hormônio chamado irisina. Então, há muito tempo já se sabe desse, só que começaram a estudar, é a ciência, ela continua pesquisando. Surgiu essa doença, o que eles identificaram? Que aquele indivíduo que tinha a irisina mais alta tinha menor complicação. Quem que produz irisina? Exercício físico. Você aumenta a produção da irisina com o exercício físico. E deve ser, por exemplo, assim, dadas as consequências, porque passa um tempo você sara da doença, da Covid. Mas fica essas consequências que não dá nem para medir em quanto tempo a sequela vai ser superada. Né? Depende da gravidade do acometimento. Tá? Então, infelizmente, nós não temos assim, uma mensuração. Até é muito amplo ainda, está em estudo, tem muito a se aprender ainda, né, através de pesquisas. E eu acho que com digamos assim, essa alavanca que a Covid trouxe para nós, na ciência, na pesquisa, isso também vai nos ajudar a avançarmos em outras situações também. Tá? Uma delas, prova dela, é a vacina para dengue. Né? Lembra quanto tempo que a gente está sofrendo com a dengue? Verdade. E somente depois da Covid saiu a vacina. Por quê? Alavancou, abriu portas que antes atravancava a evolução da pesquisa. Hoje a gente consegue fazer isso. É o lado bom de uma pandemia, né? Ou de uma epidemia. Né? Um outro a própria ciência ela acelera também. Né? É um outro prisma que a gente tem que conformar, né? E colocar isso para... Porque a pesquisa, como o senhor falou, ela é constante, ela está acontecendo, dinâmica. Ela está sendo averiguada, analisada. Mas quando tem alguns eventos, isso é intensificado. Né? Até os investimentos também. Os investimentos, exatamente. A pesquisa é baseada em investimento. Se eu diminuo o investimento, eu não tenho como evoluir com a pesquisa. Sim.
Então, hoje nós sabemos que essa pandemia teve perdas, eu tive perda familiar, inclusive, e eu sei o quão é destrutivo, né? Foi essa pandemia, mas também trouxe o lado de investimento maior na pesquisa, na evolução, no tratamento. Tá? E até das pessoas se preocuparem com a saúde, né? Porque... E dar aquele alerta. Puxa vida, estamos falando de exercício físico. Aquele que fez exercício físico teve menos complicação, menos sequela. Tá? E eu tive a Covid. Não tive febre, eu tive uma cefaleia, uma dor de cabeça, não precisei tomar remédio, não tive mais nada, porque mantinha uma atividade física também, né? Talvez tenham outras implicações que a gente não sabe, mas assim, a minha família toda não teve problema nenhum. A minha esposa, ela é corredora, não sentiu nada, entendeu? É algo assim que passou desapercebido. A minha família, ela tem o hábito do exercício físico. Que é um remédio, né? É um baita do remédio preventivo. Como assim? E coisas básicas, né, doutor? Tomar sol, por exemplo. Eu lembro que na pandemia enfatizaram tanto isso. Uhum. E engraçado como que tinha gente que não tomava sol. Isso. Então, por causa do índice da vitamina D, né? Então, também foi uma outra situação que aquele indivíduo que tinha, foi uma outra pesquisa, que foi uma observacional, né? Verificaram que aquele indivíduo que tinha menos complicação, tá? Que estavam hospitalizados, eles tinham a vitamina D mais alta do que aqueles que tinham mais complicação. Não teve como fazer uma dedução diretamente proporcional, mas começaram então a implicar, olha, vamos fazer o uso de vitamina D, vamos fazer a exposição do sol, tá? Então ainda não está bem explicitado isso, mas é algo que a gente indiretamente poderia fazer essa relação. E a exposição do sol, ela vai indiretamente, porque ela vai incidir na pele, né, e transforma a vitamina que nós temos na pele, a vitamina D3, em D2, e aí ela vai ser convertida em vitamina D. Assim como o sono também, né, doutor? Falamos tanto de fazer atividade física, da pessoa se mexer, né, e ter uma regularidade nisso, mas a pessoa que não dorme bem, o risco de lesão para ela, ou de outros problemas da saúde, até musculares também, é enorme, né? Sim, tanto que hoje você vê esses smartwatch que nós temos... Ele avisa, né? Eles têm uma mensuração do quanto você dormiu, né? E com relação a uma variabilidade da frequência cardíaca, tá? Que também foi um dos estudos que eu fiz, foi sobre pré-hipertenso, exercício físico e variabilidade da frequência cardíaca. E a gente vê que a implicação da variabilidade da frequência cardíaca, quanto maior a variabilidade, menor risco você tem cardiovascular. Aí você tem um sono mal dormido, você vai acordar cansado, você vai sem disposição, né? E você, como você teve uma menor variabilidade cardíaca, maior risco cardiovascular. Tá? Então, são essas implicações do sono, do bem dormir, né? Não digo, você, hoje dificilmente na nossa rotina você consegue dormir 8 horas da noite, mas que você procure dormir bem a partir até as 22 horas, né? Acordar lá pelas 6 horas da manhã, né? E você fazendo isso, você já vai conseguir ter uma melhor disposição e um menor risco cardiovascular. E isso tem impacto até nos hormônios também, né? Sim, é exatamente isso que é a implicação, né? Veja que uma coisa que foi muito discutida, né, foi com relação ao fuso horário. Não sei se você está lembrado, é que, olha, isso prejudica a saúde. Você alterar o fuso horário no verão, porque isso poderia alterar o maior risco para o indivíduo. É exatamente isso, né? Nós temos um relógio biológico. Esse relógio biológico, ele já sabe o que é bom para nós.
É nós que às vezes, muitas das vezes, né, extrapolamos, né? Mas alguns por causa da profissão, né, vamos colocar médico que fica de plantão, isso tem um risco maior cardiovascular, né? E não tem tempo, sai cansado, não vai ter tempo para poder fazer o exercício físico, tudo isso implica em menor saúde para esse indivíduo. Entendi. Obrigado, doutor. Feliz aqui pela vinda. Tá ok, obrigado a vocês. E, poxa, se tratar desse tema aí, que eu acho que vai abrir a cabeça de muita gente, né? E acompanha o nosso trabalho no www.msindia.com.br, no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.